Continuando o módulo 48, a frente 1, agora nós vamos falar apenas de termo geral da PG, tá? Então, o que esse exercício fala? Calcular o nono termo, o nono termo da PG. 2, 6, 18 e reticências, tá? Então, se eu tenho essa PG, 2, 6, 18, tá? O que eu consigo dessa PG? O primeiro termo é 2. A razão, eu sei que é o quê? A2 dividido por A1, não é isso? Quem é o A2? 6 dividido por A1, 2. A razão é 3. Posso fazer isso aqui automaticamente, tá? O que ele pede, o exercício pede? Ele pede o nono termo. Então, quem que é o nono termo? É o A9. Como é que eu calculo o A9 pela fórmula do termo geral? O A9 é igual a 1 vezes Q. Eu sei que aqui é 1 a menos que aqui. Se aqui é 9, aqui é 8. Então, A1 vezes Q é 8. Isso aí nós vamos usar muito nos exercícios, tá? Então, o nono termo será: quem é o A1? 2. Quem é a razão? 3 elevado à oitava potência. Como numericamente falando, eu sou obrigada a resolver a potência primeiro. Então, vai ficar 2 que multiplica 3 à oitava potência vai dar 6.561. E agora, 2 vezes 6.561, o nono termo será 13.122. Tá? Demora mais para fazer a conta do que o próprio exercício, tá? Número 2. Calcular, olha o que ele pede. O quarto termo da PG. Se eu quero o quarto termo, eu quero o A4. Mas vamos ver o que esse exercício nos dá. Então, olha, ele tem essa PG, 243, o A2, o A3, o A4, o A5, o 32 e ela continua, tá? O exercício está pedindo o A4. Então, vamos lá para ver o que ela nos dá. Ela nos deu o primeiro termo, que é o A1, tá? E ela nos deu esse termo aqui, ó. Se esse é o A5, esse aqui é o A6, certo? Então, o que nos falta, tá? Para poder calcular o A4 como ele pede? Necessariamente a razão, tá? Por quê? Olha lá, ó, vou fazer aqui ao lado, aqui abaixo, ó. Se ele quer o A4, o quarto termo, pela fórmula do termo geral, A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo, tá? Eu tenho o A1, que é 243, mas eu não tenho a razão. Então, de alguma forma, eu tenho que buscar a razão, tá? Como que eu vou buscar a razão? A partir do que eu tenho dado no exercício. Então, o meu exercício, ele me deu A6, tá? Como é que eu calculo A6 a partir da fórmula do termo geral? A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 1 a menos que aqui, ó. Se aqui é 6, aqui é 5. Então, agora, eu tenho dados suficientes para achar a razão. Por quê? Substituo valores, tá? Quem é o A6? Sei que é 32. Quem é o A1? Sei que é 243. E eu vou achar a razão, tá? Algebricamente, eu sei que se eu quero o Q, ele está no segundo membro, eu tenho que trabalhar com ele no primeiro. Então, eu vou inverter, tá? Se eu inverto os dois, ninguém muda de sinal, certo?
Se eu quero achar o Q e o 243 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, vai ficar Q à quinta, 32 dividido por 243, tá? Agora, o que eu faço? O expoente, a potência, vai virar raiz. Como que ela vai virar raiz? Ela vai ficar assim, ó. Que a raiz quinta de 32 sobre 243. Como vou fazer para achar a raiz quinta desse número? Eu vou fatorar o 32 e o 243. Se eu fatorar o 32, eu sei que ele é 2 à quinta. E o 243, eu sei que ele é 3 à quinta. Então, eu teria essa situação aqui, ó. 2/3 à quinta, tá? Posso eliminar, eu digo então que a razão é 2/3. Agora tenho o que eu preciso, justamente a razão. Então, dá para achar o quarto termo tranquilamente. Então, quem será o quarto termo? Ó, o A1, eu sei que é quanto? 243. Vezes a razão que eu acabei de achar, que é quanto? 2/3 elevado ao cubo. Agora, resolver como pede uma expressão numérica, né? Vou resolver primeiro a potência. A 4 será 243 vezes 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo é 27, tá? Então, ó, percebem que esses dois aqui são múltiplos, tá? Se eu dividir por 3 dá, por 9 dá e por 27 dá, tá? Ó, 243 por 27 dá 9, certo? Então, quem será o A4? 9 vezes 8, quanto? Ó, 9 vezes 8, o quarto termo será quanto? 72. Não é um exercício objetivo, ele é um exercício dissertativo. Então, tá pronto aí, tá? Seguindo o exercício número 3. Agora, ele já trabalha com problema, tá? Então, vamos lá. O que pede o exercício número 3? Ele diz assim, ó. Suponha que em um portal da internet, o número de participantes de um bate-papo virtual, chat, varie a cada hora segundo os termos de uma progressão geométrica. Ou seja, vai rápido, né? Considerando o período das 22 horas às 5 horas da manhã, então, se às 24 horas haviam 3.645 pessoas na sala de bate-papo e às 2 horas da manhã havia 405, é correto afirmar que às 5 horas da manhã a quantidade de internautas nas salas de bate-papo era um número quadrado perfeito divisível por 7 múltiplos de 5 par ou primo, tá? Então, temos que trabalhar com o que o exercício nos dá. Então, olha lá. O que ele diz, esse bate-papo vai das 22 horas às 5 da manhã, certo? Então, vamos ver em termos de horário, tá? Então, ó, eu tenho, esse bate-papo começou às 22 horas, 23 horas, 24 horas, à 1 da manhã, às 2, às 3, às 4 e foi até às 5 horas da manhã. Correto? Então, eu tenho uma sequência numérica de quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Em que esse aqui para mim é o primeiro termo e esse aqui é o oitavo termo. Então, vamos ver em termos de número de pessoas, tá? Ele diz que às 24 horas havia
3.645. E às 2h da manhã, havia 405 pessoas. Então, a minha sequência numérica ficaria o quê? Às 24 horas, havia 3.605, tá? Então, olha lá. Eu teria aqui, ó, A2, A3, A4, A5, vou só continuar. A6, A7 e A8. Então, olha lá. Às 24 horas, haviam 3.645 pessoas no chat. E às 2 da manhã, tá? Havia quantas pessoas no chat? 405. Certo? Então, o que eu quero que vocês percebam, ó? Às 24 horas é o terceiro termo da PG. E às 2 horas é o quinto termo da PG. Os demais não temos, ó. A1, A2, A3, o A4, o A6, o A7 e, na verdade, ele quer saber o A8. Tá? Então, essa sequência forma uma PG, tá? Em que, tá? O terceiro termo é quanto? 3.645, tá? O quinto termo, olha lá, é quanto? 405. E o número de termos é 8, certo? Porque eu tenho 8 termos na PG. O que o exercício pede? Ele pede o A8. Ou seja, quantos internautas teria às 5 horas da manhã? Então, nós temos que trabalhar com o que temos em mãos. Então, vamos lá, ó, tá? Eu tenho o A3, que é quem? 3.645, e eu tenho o A5, que é quanto? 405. Vocês percebem que eu vou ter aqui um sistema. E eu tenho que trabalhar esse sistema da maneira que eu tenho os dados. Então, vamos lá, ó. Quem seria o A3 em função da fórmula do termo geral? Seria o que, ó? A1 vezes Q ao quadrado, que é igual a quanto? 3.645. E quem é o A5 em função da fórmula do termo geral? Será A1 vezes Q à quarta, que é igual a quem? A 405. Então, o que vocês percebem? Que eu vou ter um sistema em função de A1 e da razão. Então, é possível trabalhar com esse sistema, tá? Com esses dados, achando o A1 e a razão. E a partir daí, eu vou achar o A8, tá? Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho um sistema com adição, já vimos lá no ensino fundamental, que eu uso o método da adição, eu subtraio um do outro. Quando eu tenho um sistema em que eu tenho apenas multiplicação, eu vou dividir um pelo outro. O que eu vou fazer? Dividir o maior pelo menor. E como que eu sei que é o maior? Pelo expoente, no caso da razão, aqui, ó. Então, eu vou dividir o maior pelo menor, tá? Então, vou chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a 2 pela 1, certo? Se eu tô dividindo, ó, dividindo de baixo pelo de cima, posso cancelar o A1, tá? E eu vou, no caso, subtrair o expoente, ó. Q a 4 dividido por Q a 2, eu subtraio o expoente. E vou dividir 405 por 3.645. Percebe que eles são múltiplos de 5. E são múltiplos também de 405, não é uma coincidência, tá? Então, olha,
vou dividir por 405 e por 405, que ao quadrado será 1 por 3.645 dividido por 405 dá 9. O inverso da potência, eu sei que é a raiz. Então, raiz quadrada de 1/9. Eu sei que é mais ou menos, mas como eu tenho aí, ó, ela está, né? Eu vou usar a razão positiva apenas, tá? Então, eu tenho que a razão vai ser o quê? 1/3. Muito bem. Se a razão é 1/3, para achar o A8, eu preciso também do A1, ok? Então, agora, eu vou trabalhar com o A1. Como que eu vou fazer com o A1? Eu vou usar a outra folhinha aí para fazer o trabalho complementar, tá? Então, eu vou pegar essa razão e substituir nessa ou nessa para eu poder achar o A1. Eu vou substituir na primeira, tá? Então, o que eu vou pôr aqui, ó? Ainda no item 2, tá? Ó, eu vou pôr assim, ó. Para que igual a 1/3, eu vou substituir na primeira. Poderia ter usado a segunda. A1 vezes Q ao quadrado é igual a 3.645. Onde eu tenho a razão, eu vou substituir por quanto? Por 1/3. Então, vai ficar, ó, A1 vezes 1/3 ao quadrado, que é igual a 3.645. A1, 1/3 ao quadrado é 1/9, 3.645. Então, vai ficar A1 sobre 9, 3.645. Quem que é o A1? Multiplico aqui, ó, vai ficar 9 vezes 3.645. O A1 será quanto? 32.805. Números grandes, né? Bom, tenho A1, tenho a razão. O que o exercício pede, tá? É correto afirmar que às 5 horas da manhã, qual é a quantidade de internautas? Eu sei que às 5 horas da manhã é o A8, certo? É o 8º termo dessa PG. Então, agora, eu vou calcular o A8. Como é que eu calculo o A8 através da fórmula do termo geral? A1 vezes Q a sétima, sempre um a menos que aqui. Então, olha lá, A8. Quem é o A1? O A1, né? Eu já achei aqui, 32.805. Vezes, quem é a razão? A razão eu sei que é 1/3, elevado à sétima potência. Então, agora eu vou resolver a potência. A 8 será 32.805 vezes 1/3 à sétima potência. 1 à sétima é 1, 3 à sétima é 2.187, tá? Então, agora, eu sei que a 8 será, multiplico em cima, embaixo, embaixo. 32.805 vezes 1 dá 32.805. E 1 vezes 2.187. Se eu dividir um pelo outro, eu vou achar 15. Então, eu sei que às 5 horas da manhã, a tendência é diminuir, né? Então, teremos 15 internautas. Então, 15 é um quadrado perfeito, é divisível por 7, é múltiplo de 15, é par ou é primo? Eu sei que ele é múltiplo de 15, ok? Então, é um exercício aí. Ele é longo por ser números grandes, né? Mas dá para fazer tranquilamente. Seguindo, então, o nosso exercício número 4, tá? Ele é um problema do Enem.
Então, olha só o que pede o exercício número 4. Ele fala assim, ó, tem um blá 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 danado, mas temos que ler, né? O artigo Uma Estrada, Muitas Florestas relata parte do trabalho de reflorestamento necessário após a construção do trecho sul do rodoanel da cidade de São Paulo. O engenheiro agrônomo Maicon de Oliveira mostra uma das árvores, um fumo bravo, que ele e sua equipe plantaram em novembro de 2009. Nesse tempo, a árvore cresceu, está com quase 2,5 metros, floresceu, frutificou e lançou sementes que germinaram e formaram descendentes, perto da árvore principal. O fumo bravo é uma espécie de árvore pioneira que cresce rapidamente, fazendo sombra para as espécies de árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Então, é a espécie da árvore do fumo bravo. Por enquanto, não falou nada ainda do que pede o exercício. Então, olha o que diz o exercício, tá? Ele fala o seguinte: considerando que a referida árvore foi plantada em 1º de novembro de 2009, com uma altura de 1 decímetro, e que em 31 de outubro de 2011 sua altura era de 2,5 metros, e admitindo ainda que suas alturas, ao final de cada ano de plantio, nessa fase de crescimento, formem uma PG, a razão de crescimento no período de 2 anos foi D. Então, ela é mais interpretativa do que tem dificuldade aí no exercício. Então, vamos lá. Essa árvore foi plantada em 2009. Em 2012, a sua altura era de 2,5 metros. Então, passaram-se mais um ano e eu tenho aqui 2011. Então, 3 anos. Em 2009, tá? Ela tinha o que em 2009? 1 decímetro de altura, tá? Em 2011, ela tem o que em 2011? 2,5 metros de altura, tá? 2,5 metros de altura. Se eu estou trabalhando com decímetro, tá? Eu vou fazer a parte aqui, ó. 2,5 metros em decímetro, metro, decímetro. Então, eu vou ter 25 decímetros, certo? Sempre na mesma unidade. Então, o que o exercício pergunta? A razão deste crescimento no período de 2 anos, tá? Então, eu quero saber a razão desse crescimento em 2 anos. Então, o que eu tenho aí, ó, tá? Eu tenho uma PG, tá? Em que o primeiro termo é 1 e esse aqui, ó, como ele tem 3 termos, esse aqui seria o A3, que é 25, certo? Então, o que esse exercício pede? Ele pede para eu calcular a razão de crescimento no período de 2 anos. Então, quanto ele cresceu? Eu quero saber a razão, certo? A partir do A3, eu consigo achar a razão. Por quê? Quem que é A3? É A1 vezes Q ao quadrado, tá? A3 é 25, A1 é 1, Q ao quadrado. Então, eu sei que Q ao quadrado é 25, Q é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, qual será a razão de crescimento? Será 5. A alternativa C. Então, o exercício
parece complexo, né? Mas você percebe que ele é fácil de resolver. Apenas interpretação, tá? Seguindo o exercício número 5, também modelo do Enem. Olha o que ele fala. Uma certa espécie de bactéria divide-se em duas a cada 20 minutos e uma outra bactéria a cada 30 minutos. Depois de 3 horas, a relação entre o número de bactérias da primeira e da segunda espécie originada por uma bactéria de cada espécie é. Então, vamos lá. Ele quer saber a relação entre o crescimento, né, de bactérias da primeira para a segunda espécie, tá? Então, tenho duas situações. A primeira coisa que eu vou pensar, o tempo dado de crescimento das bactérias está em minutos. E ele fala depois de 3 horas. Então, vamos tentar chegar aí na mesma unidade de medida, tá? Então, qual é o tempo total utilizado? O tempo é de 3 horas. Se eu for transformar em minuto, basta multiplicar por 60. Então, eu tenho num tempo de 180 minutos. Certinho? Bom, o que eu vou trabalhar agora, tá? O crescimento da bactéria 1 e da bactéria 2. A bactéria 1, tá? A cada 20 minutos, tá? Ela divide-se em duas, certo? Então, se ela divide-se em duas a cada 1 minuto, eu sei que no primeiro momento tem uma bactéria e a razão de crescimento aí é o dobro. Ela começa com 1, depois de 20 minutos ela tem 2, depois de 20 minutos ela tem 4 e assim sucessivamente, certo? Se o tempo é de 180 minutos, se eu dividir 180 por 20, tá? Eu vou ter 9 termos, tá? Então, ela cresce em 180 minutos, 9 termos, né? Então, no caso, o N é 9, eu quero achar quem é o A9. Quantas bactérias tem, tá? No nono termo. Quem é a 9? É A1 vezes Q a oitava pela fórmula do termo geral. Então, A9 será 1 vezes a razão, que é 2, a oitava. Então, o nono termo, até 180 minutos, ela terá, crescendo a cada 20 minutos, 2 a oitava, terá 256 bactérias, crescendo a cada 20 minutos, em 180 minutos, terá 256 bactérias. Vamos ver, então, a bactéria 2. Ela cresce a cada 30 minutos, certo? Então, a cada 30 minutos, terá também o crescimento 2 vezes, né? Então, ó, ela começa com uma bactéria, a razão de crescimento é 2. Agora, quantos termos terá o crescimento dessa bactéria em 30 minutos, a cada 30 minutos? Se eu dividir 18 por 3, eu tenho 6. Então, ela vai até o sexto termo, crescendo a cada 30 minutos. Então, quem é o sexto termo? A1 vezes que a quinta. Então, A1 é 1, a razão é 2. Então, no sexto termo, terá 32 bactérias. Tá? Então, o que o exercício
Pergunta: depois de 3 horas, a relação entre o número de bactérias da primeira e ou da segunda espécie, originadas por uma bactéria de cada espécie. Então, eu sei que a bactéria 1 cresce mais do que a bactéria 2. Ele quer saber quantas terá, né? A razão de semelhança entre as duas aí. Então, o item 4 seria o quê? A bactéria 1 pela bactéria 2, certo? Então, seria quantas bactérias terá em 180 minutos da bactéria 1? 256. E em 180 minutos da bactéria 2? 32. Se eu dividir uma pela outra, eu encontro 8, tá? Então, o crescimento da primeira é maior, né? Então, a razão aí de crescimento é de 8 para 1, ok?